nosso Mestre nos envolva, nos acolha, né? Roguemos ao nosso Pai de infinito amor e misericórdia que amplie nossas percepções, o nosso entendimento, que a equipe espiritual da nossa casa, coordenada pelo nosso Dr. Adolfo, e os nossos mentores individuais, né, possam nos auxiliar, que consigamos realmente aproveitar este banquete espiritual. Que cada um de nós possamos compreender. E muitas vezes algumas coisas não caem. Ou então aquelas situações que nós passamos no nosso dia a dia, né? Puta, eu poderia ter aproveitado essa oportunidade de não ter pisado na bola, né? Ou então não ter falado aquilo que falamos, né? Mas nós estamos na escala de aprendizado. E todo dia nós temos uma oportunidade. Que aproveitemos. E que já é um grande passo. O nosso primeiro passo é sabermos que nós estamos... Olha, eu poderia ter melhorado aquela situação. Aquela palavrinha que a gente falou lá em casa, né? Porque não tem jeito. Os nossos lá de casa é o que mais nos ouvem, né? Então, que nós possamos realmente aproveitar. Lembrando a todos que a nossa cesta de Natal, nós estamos em atividade, né? E nós estamos realmente pedindo colaboração, porque a nossa meta não foi estipulada, mas nós estamos muito aquém. E vamos já, no dia 16 agora, fazer a nossa primeira entrega, que vai ser em Santana do Parnaíba, a partir das 9 horas da manhã. Caso alguém queira colaborar e carregar, né, as cestas básicas, né, para retirar dos caminhões e ajudar, sejam todos bem-vindos, né? Vai ser a entrega lá em Santana do Parnaíba, no dia 16, um sábado, a partir das 9 horas da manhã. Qualquer coisa a gente conversa depois, tá bom? Então vamos fazer a nossa prece inicial. Senhor Jesus, aqui nos encontramos para mais uma noite de aprendizado, Jesus. Fazei de nós um instrumento de vossa paz, Mestre. Ilumine nossos pensamentos, envolva o nosso coração com a vossa paz, com o vosso amor. Envolva também todos esses nossos irmãos presentes que aqui se encontram, que todos venham aqui buscar um pouquinho do seu lenitivo de paz, de amor, Jesus, te ajuda. Envolver a todos com vossa paz, com vossa luz, com vosso amor, Pai. Aí envolva também esta casa, que nos acolhe, os nossos dirigentes, o nosso irmão Laércio, sua esposa Daniela e todos os trabalhadores, encarnados e os desencarnados, os nossos amigos espirituais, Dr. Adolfo, toda a sua equipe, Dr. Bezerra, toda a sua equipe. E assim, querido Jesus, receba a nossa prece também, e transformá-la em luz e bênção sobre esta casa e sobre toda a humanidade, sobre todas as religiões também, Jesus. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja, graças a Deus. Que possamos dar como iniciados o trabalho da noite. Bom,
nessa noite nós temos no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 35, palavras de Jesus. Amai, pois, os vossos inimigos. Emmanuel escreve pelas mãos de Francisco Cândido Xavier no livro Pão Nosso, sob o título Inimigos. A afirmativa do Mestre Divino merece meditação em toda a parte. Naturalmente, que a recomendação quanto ao amor aos inimigos pede análise especial. A multidão, em geral, não traduz o verbo amar senão pelas atividades cariciosas. Para que um homem demonstre capacidade afetiva ante os olhos vulgares, precisará movimentar imenso cabedal de palavras e atitudes externas, quando sabemos que o amor pode resplandecer no coração das criaturas sem qualquer exteriorização superficial. Porque o Pai nos confira experiências laboriosas e rudes, na terra ou noutros mundos. Não lhe podemos atribuir qualquer negação de amor. No terreno a que se reporta o amigo divino, é justo nos detenhamos em legítimas ponderações. Onde há luta, há antagonismo, revelando a existência de circunstâncias com as quais não seria lícito concordar em se tratando do bem comum. Quando o Senhor nos aconselhou amar os inimigos, não exigiu aplausos ao que rouba ou destrói deliberadamente, nem mandou multiplicar-nos as asas da perversidade ou da má-fé. Recomendou realmente auxiliarmos os mais cruéis, no entanto, não com aprovação indébita, e sim com a disposição sincera e fraternal de ajudá-los a se reerguerem para a senda divina, através da paciência, do recurso reconstrutivo ou do trabalho restaurador. O Mestre, acima de tudo, preocupou-se em preservar-nos contra o veneno do ódio, evitando-nos a queda em disputas inferiores, inúteis ou desastrosas. Ama, pois, os que se mostram contrários ao teu coração, amparando-os fraternalmente com todas as possibilidades de socorro ao teu alcance, convicto de que semelhante medida te livrará do calamitoso duelo do mal contra o mal. Amai, pois, os vossos inimigos. Jesus. Nesta noite, nós vamos ter exatamente o capítulo 12 do Evangelho. Amai os vossos inimigos, com a nossa amiga brasiliana. Que Jesus te abençoe. Pessoal. Tudo bem, Felipe? Tá? Boa noite, pessoal, mais uma vez, né? E hoje Jesus me dá mais uma oportunidade de ser um instrumento de Deus, né? Como todos nós aqui somos, independente de quem sejamos e em que ordem de evolução estejamos, né? Somos todos instrumentos do nosso Pai. E eu agradeço sempre a Ele a oportunidade que Ele tem me dado, porque ao procurar levar a palavra de Deus ao homem, primeiro ela serve a mim, né? E é estudando que se aprende, né? E praticando que se fortalece. E o nosso capítulo de hoje, né? Capítulo 12, Amai aos vossos inimigos.
eu fico sempre preocupada como começar e como conduzir, né, a palestra, até porque não sou palestrante, como diz Laércio, né, batemos papos, né, mas é de grande importância e eu me preocupo sim, né, dentro do Evangelho, o que eu posso trazer. E aí eu gosto de lembrar sempre, né, que somos filhos de Deus, todos nós somos criação divina, né, e temos iguais deveres, né, e não podemos esquecer que somos também espíritos eternos, né, por isso que estamos aqui nesta casa hoje, porque aprendemos que somos espíritos eternos, que o nosso corpo de carne, ele é passageiro. Ele vai ficar aqui e nós continuamos em algum outro lugar, né, que Deus preparará para nós, de acordo com a nossa condição, de acordo com o que nós melhoramos, né, e se estivermos estacionados também, tudo é acordado, né? Tudo de Deus é tranquilo, é harmonioso. Quem desarmoniza as coisas somos nós. Ele prepara as coisas para nós com tanta beleza, com tanto amor, mas nós não sintonizamos ainda nesse amor, por causa das nossas imperfeições, por causa da carga que carregamos, né, construída desde o nosso nascimento. E quem construiu essas cargas para nós, né? Foi Deus? Não. Deus deu ao homem, deu a todos igual, né? De igual forma, a quantidade é igual, e aí cada um de nós resolveu caminhar da maneira que achou melhor, né? Por isso que aqui estamos. Jesus, muito sábio, fez muito bem, né? Caminhou segundo a vontade de Deus. E é um anjo, né? É o ser de mais pura beleza que nós conhecemos. E nós aqui estamos trabalhando para que um dia possamos alcançá-lo, né? E chegarmos ao nosso Pai. Se vocês tiverem vontade de fazer alguma pergunta, por favor, faça. E aí eu disse, tá. Mas eu continuei preocupada. Falei, tudo bem, vou falar que a gente é filho de Deus, que a gente é espírito eterno, né? Só confirmar para a gente não esquecer e para a gente continuar trabalhando. E aí, sentadinha aqui, um amigo espiritual me disse, o tema da palestra deve ser amor, né? Eu disse, tá bom, amor, tá certo. Porque qual o caminho que me levará a amar alguém que me fez mal, né? O amor. Agora, para eu chegar nesse amor, eu preciso trabalhar um bocado, né? Porque eu preciso ir trabalhando as pedras do meu caminho com tranquilidade, com harmonia, né? Com entendimento. Mas muitas vezes isso é muito difícil para mim, porque eu guardei mesmo, foi outros sentimentos em mim, né? Eu guardei rancor, eu guardei discórdia. E como fazer para trabalhar isso tudo em mim? Né? Primeiro, por que o Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina a nos instruir? Porque se eu continuar cego, né, diante das leis de Deus, porque Ele é o comandante, logo eu tenho que me reportar ao que vem dele. Ao que nós construímos aqui no planeta, aqui onde vivemos, vamos falar daqui porque aqui estamos, né, é passageiro. Tudo que nós criamos aqui, as leis, né, as coisas que nós criamos para vivermos aqui, é passageiro. Agora o que é de Deus vai nos levar aonde nós estivermos. Por isso que é necessário nos reportarmos às leis de Deus. E é interessante que as leis divinas que nós conhecemos, porque há muito mais, né, ela começa com a adoração e termina com o amor, que é o fechamento, né, dessa oportunidade que nós temos aqui. Ainda assim, nós dizemos ao Senhor que temos muita dificuldade. E aí Jesus nos convida ao Evangelho. Não tem outro caminho, não tem outro meio, né? Sem ser através do Evangelho, conhecendo o Evangelho, buscando entender, compreender. Assim que eu começo a me desenvolver. Muitos dizem, eu sempre repito isso, que não entendem, porque tem parte do Evangelho que eu abro também e eu tenho dificuldade. Mas eu volto lá várias vezes, né? Continuo lendo, até que me chega a oportunidade de entender aquilo. Alguém me traz a informação, obviamente, do mais alto,
porque os que estão na mesma condição que eu não podem me trazer uma informação que eu desconheço, né? Vai estar mais ou menos ali onde eu estou. E aí eu compreendo, volto ao Evangelho, estudo, né, o que eu queria entender e vem essa concepção. Isso é dado a todos, mas é necessário que cada um deseje buscar, né? E o Evangelho segundo o Espiritismo começa nos falando sobre pagar o mal com o bem. É muito puro isso. Aí a gente pensa, mas eu estou cheio de sentimento ruim, como eu vou conseguir olhar alguém, né, que quis me destruir, que quis destruir a minha família? E mais uma vez me vem a informação de que você não conhece a sua história, né? Até aqui você sabe que você é filho de Deus como o outro, né? E que você é um espírito eterno, mas você conhece a sua história desde que você nasceu? Não, você conhece pigmentações da sua história. Você também não conhece a história do outro. Sabe você, por um acaso, se não foi você que começou toda essa história de desavenças, de desordem, de desamor? Cabe a você, hoje que está ouvindo, que já consegue ouvir, né, fazer essa diferença. Entender que o seu irmão ainda não tem essa condição de mudança. Quando a gente começa a ouvir, a entender, né, o que a gente está ouvindo, porque eu só entendo quando eu ouço. Muitas vezes a gente diz ouvir, mas se você não entendeu, se não compreendeu, você não ouviu, né? Passou. Então você é mais responsável. Você está responsável a ajudar o seu irmão, né? Até porque, em outra fase da história, você é quem é inimigo de alguém, né? E se aquele alguém estiver diante de você, é ele que vai ser responsável por isso, por esse trabalho de mudança, né? Mas ainda assim, como que eu vou fazer isso, né? Eu não posso amar do dia para a noite, realmente não pode. Amor é uma construção dia após dia. Estou dando trabalho para você, Felipe? Onde que você quer que eu fique? Viu, gente? Aqui? Tá bom. Eu não sou muito boa com câmera. Eu sou melhor com pessoas. E aí você tem que começar esse trabalho, né? Buscando em você, naquilo que você já melhorou, compreender no outro. Porque o outro está mais doente do que você. Por isso ele não consegue se livrar, né, desse rancor, desse sentimento ruim. Mas você pode, quando você começa a compreendê-lo, a buscar entendê-lo, isso já modifica alguma coisa nele, né? Ele sente a sua vibração, porque é o que nós emitimos, pensamentos, né? Para que eu atinja o outro, eu não preciso tocar nele. Basta que eu pense. E é através do pensamento que a gente consegue começar esse trabalho, né? Começando a compreender que ele está num estado mais doente do que você. Ou do que nós, né? Porque somos todos doentes. Não tem ninguém saudável aqui ainda não, hein, gente? Que se a gente estiver pensando que está saudável, a coisa está feia. Então a gente é tão necessitado quanto o outro. Em grau diferente, isso aí só Deus e os anjos, né? O pessoal que está limpo, que cuida de nós, que pode nos orientar a esse respeito. Não importa quem está mais adiantado. Se já estiver em condições de olhar para o seu irmão, de entender que ele errou, comece o seu trabalho de perdão. Esse é o amor, o perdão. Muitas vezes ouço alguém dizer, não perdoo. Possivelmente também já disse isso muitas vezes. Hoje, se eu pensar numa coisa dessa, eu me envergonho de mim mesmo. Eu, né? Posso julgar a mim mesmo. Não posso julgar o outro que diz não perdoo. Julgar não. Posso aconselhá-lo, mas não julgá-lo porque não estamos aqui para julgar, né? Mas para aprendermos uns com os outros. E muitas vezes, aproveitando numa falha do outro, né? Um aprendizado. A gente precisa parar de condenar as pessoas porque roubam, porque matam, né? Eles estão nessa situação hoje, muitas vezes, porque muitos de nós levamos eles a isso, né? Foi o que nós emitimos em outras épocas.
Foram os pensamentos que nós emitimos para eles porque tínhamos rancor deles, né? Então nós dirigimos isso, ele recebeu porque tinha sentimento ruim e ali ele guardou. Quando ele recebeu a oportunidade de nascer de novo, ele não teve dúvida, foi aquilo que ele usou, foi o que ele aprendeu. Então a gente tem muita responsabilidade um com o outro. Todos os homens são responsáveis pelo outro homem, né? Quando eu dou bom exemplo, vai refletir no outro. Ele tem a oportunidade de seguir o bom exemplo, né? Quando o outro dar bom exemplo, é uma oportunidade para mim, né? Eu digo, opa, ali tem coisa boa, vou procurar aprender, vou ver como é que caminha por ali, né? E a gente vai aprendendo. Então, um vai ajudando ao outro. Sem essa comunhão, sem esse entendimento, sem esse trabalho de perdão, a gente não anda, a gente se engana, né? E não pensem que Deus se engana conosco, porque nós muitas vezes usamos capas, né? Nós usamos capas porque esse trabalho de perdão ainda não foi realizado. E a gente tem uma sensação de que a gente já realizou isso. E aí muitas vezes o que acontece? Alguém vem, aquele mesmo se alfineta a gente. Aí a gente sabe se a gente perdoou ou não, né? Se a gente suportar, se a gente chorar ali, pedir a Deus por todos os santos, né, que nos mantenha nesse pensamento firme, apesar do outro ter me provocado, aí a gente já está caminhando bem, né? Mas é necessário olhar a si mesmo, né? Então vamos esquecer, né? A gente tem esse hábito, infelizmente a gente tem, de tudo que acontece a gente dá a nossa opinião. Se a gente soubesse, a gente ficava mesmo era caladinhos, né? Porque dependendo do que nós emitimos, ali nós aumentamos, né, a dificuldade do outro, nós aumentamos a psicosfera da Terra. Por que que nós estamos num momento tão pesado? Somos nós que criamos tudo isso. E somos nós que temos que aprender a desmanchar tudo isso, né? Por isso que estamos aqui hoje, juntos, graças a Deus, né? E os amigos espirituais falam muito, observe os desencarnados que ali estão, né, junto a vocês, que eles ficam muito felizes que chega esse dia de palestra, né, o dia de aula, né? Olhe mais profundo. Não fale apenas aos encarnados, fale a eles também porque eles estão ouvindo. E são muito gratos pela oportunidade que Deus está lhe dando, porque eles estão se preparando para nascer de novo. E muitas vezes estão aqui, né, aqueles que nós não batemos muito bem, né? E a espiritualidade, aproveitando a oportunidade de aqui estarmos, né, os seus mentores entram em conversações, né, para que alimente o encarnado e o desencarnado com os bons pensamentos, com as boas atitudes. E aí tem uma passagem no Evangelho que eu quis muito falar, que é os inimigos desencarnados. Em qualquer situação que estejam, procure força de onde não tem, mas jamais deseje que seu inimigo morra. Ou desencarne, porque ninguém morre, né? Esse é o grande problema, a gente não morre. Então não esqueça, resolva a sua dificuldade com ele, supere a si mesmo, porque resolver com o outro é superar-se, né? A sensação que a gente tem é que a gente venceu o outro, venceu nada, você venceu a si mesmo, né? Venceu o seu egoísmo, venceu o seu orgulho, uma pequena parcela, né? Que ele não sai assim não, ele está há séculos aí, há milênios, sabe lá Deus quanto tempo. Ele demora um pouco para sair, mas se a gente não desistir de nós mesmos, a gente fica bem. E por que eu quis falar dos inimigos desencarnados, né? Porque nós pensamos que nos livramos dele, e aí ele ainda cheio de sentimento ruim, e nós vice-versa, eu vou alimentar quem? Ele. Achando que estou livre dele, ele aproveita esse sentimento meu, né, e transforma em perseguição. Não adianta nada, que ele está passando, Você atrai ele com o seu pensamento, né, com o seu sentimento por ele. Mas eu não penso nele. Não se preocupe, você já começou o seu trabalho, né? É lento assim mesmo, né? Quanto mais a gente tem, mais lento é o trabalho, né? Até porque
Imagina se não houvesse os trabalhadores da luz. Nós não suportaríamos, né? Imagina, nós vemos de guerras, né? Das barbáries. Nós começamos no mundo primitivo, onde os homens, porque não entendiam a sua maneira de ter o ato sexual com a mulher, era só através do estupro, né? Eles não compreendiam isso. E aí a gente pode dizer, né? Mas hoje está cheio disso. São resquícios daqueles tempos, né? Eles têm ainda na alma, não conseguiram se livrar ainda disso que carregaram por mais tempo do que deviam, né? Porque passou o período primitivo, você vai entrar em outras eras, né? Em outros tempos, porque o universo não para. Às vezes, às vezes falo essas coisas e eu devia corrigir-me, porque nada para, nada. Até mesmo quem parece não evoluir, está evoluindo em alguma coisa que a gente não percebe. A amplidão das coisas de Deus é muito além, é muito aquém, né? A partícula que nós percebemos é muito miudinha diante da grandeza. Por isso que eu disse para ele, por mais que eu agradeça, eu jamais conseguirei agradecer à altura sua. Porque as minhas palavras são pequenas diante dele, né? A minha vontade ainda é pequena diante dele. Imagina que as nossas próprias deficiências, as energias que eu uso, né? Que eu faço mau uso, melhor dizendo, quando eu começo a me melhorar, essas energias são retiradas, levadas a outros planos para serem transformadas. Imagina a riqueza disso. Estou longe, né, de conceber a sublimação divina. Mas eu continuo persistindo, porque quero compreender tudo isso, quero viver tudo isso, né, da melhor maneira. Outra coisa, o tempo. O tempo realmente não para, porque ele não existe. Mas para nós é necessário, né, para que possamos entender muitas coisas, senão a gente fica perdido. Por isso que existe o tempo em nosso planeta. Mas é preciso que utilizemos ele com sabedoria. Porque toda oportunidade perdida, dificilmente, ou quanto tempo levará para a gente recuperar novamente essa nova oportunidade? Emmanuel sempre fala, ele fala no livro Há 2000 anos, né, que ele teve um encontro com Jesus, na época que Jesus esteve na Terra, e ele perdeu a oportunidade de seguir Jesus. Faz ideia a distância que ele criou entre ele e Jesus? Ainda ele não conseguiu alcançar a oportunidade que ele perdeu. Então ele nos ajuda, né, com muito amor, hoje conhecendo, entendendo. Mas a oportunidade que ele perdeu com Jesus, ele ainda não alcançou novamente. Vejam que já faz 2000 anos. Então, todo dia nós recebemos oportunidades para retirar de nós as nossas imperfeições, né? Aquilo que nos atrapalha no caminho da luz. Ah, mas eu não tenho trevas. Temos sim. Temos, e muitas ainda. Nós só não teremos mais trevas quando tudo em nós for luz. Quando nós, de maneira alguma, tivermos um pensamento que ofenda a Deus, né? Nós estamos trabalhando para isso, mas a gente vai trabalhar um bocado ainda, né? Mas tem que persistir, né? Não pode desistir por causa das dores. Ai, eu sou tão bom, mas eu tenho doença, né? Nasceu em mim um câncer, nasceu em mim uma doença grave, né? Mas nasceu não, você trouxe ela, você a construiu. Trabalhe agora e desfaça, né? E aí o que eu faço? Eu vou procurar em mim o que eu tenho de melhor. E ali eu vou trabalhar. Não acreditem nunca que vocês não têm algo de bom. Tem sim. E precisa cada vez desenvolver mais para que isso cresça. Deus só acrescenta a nós a partir do momento que nós nos permitimos crescer, né?
Enquanto eu tiver preguiça, enquanto eu tiver má vontade, enquanto eu não tiver bons sentimentos, ele vai acrescentar o quê? Eu vou jogar fora, né? Mas nem por isso ele não nos deixa de dar oportunidade. É o dia inteiro. E de vez em quando a gente escorrega um bocado. E perde a oportunidade. E aí a gente vai ficar na fila igual Emmanuel, né? Esperando uma nova oportunidade. Mas mesmo assim, esqueça. Perdeu, está perdido. Esqueçam. A nova oportunidade que tiver, aproveitem. Né? Aproveitem. E como eu falava dos inimigos desencarnados, muitos de nós, ou praticamente todos nós, vivemos sob influência desses irmãos que estão doentes no plano desencarnado por culpa nossa. Tá? Primeiro, nós trazemos com ele o mesmo sentimento, semelhante sentimento. Se eu não o perdoei, meu sentimento por ele se manteve. Ele é atraído, né? Por este sentimento, ele se aproxima. E aí haja bagunça na nossa vida. Se a gente estiver acordado, né? Trabalhando no bem, procurando agir no bem, nem sempre precisa ser necessariamente numa casa espírita. Pode ser em qualquer outro lugar, no seu trabalho, mas especialmente, pessoal, em casa. Né? Em casa a gente tem uma sensação que deveria ser tudo perfeito, né? Que o filho tem que ser perfeito, que o marido tem que ser perfeito, que a mulher tem que ser perfeita. Nós não somos perfeitos. Como que a gente vai querer perfeição no lar? É o lugar onde a gente tem mais trabalho. Por essa sensação de a gente achar que tem que ser tudo muito certo, estritamente certo, né? A gente desmantela um monte de coisa, como diz minha mãe. Né? A gente tira as coisas do nível, desarmoniza. Cabe a cada um de nós, quem já está ouvindo, quem já está compreendendo, trabalhar. Não cobre do outro, não adianta. Se ele ainda não está em condição de ouvir, faça você. Deus é Pai e ouve a todo homem que se dirigir a Ele. Não pense porque somos pecadores, porque somos errantes, porque somos imperfeitos, que Deus não vai dar ouvido. Vai sim. Desde que sejamos sinceros. Ele fala de justiça no Evangelho, Jesus fala. Ele diz para a gente que se a nossa justiça não for mais perfeita do que os fariseus, de que vai adiantar? Por que ele falava dos fariseus? Por que ele deixou esse exemplo para a gente? Porque os fariseus eram doutores da lei. Eles entendiam da lei, mas não cumpriam a lei. Então que Jesus nos chama a atenção. Não adianta eu ler o Evangelho e não praticar o Evangelho. A partir do momento que eu der ouvido ao Evangelho, que eu atentar ao Evangelho, eu sou responsável 2 vezes. Né? Minha responsabilidade aumenta. Porque ali ele vai me dar abertura de entendimento. Né? Os mentores de cada um, ou como quiserem, os anjos da guarda, estão a postos. Né? Procurando uma oportunidade. Vocês não fazem ideia a felicidade que esses santos seres têm quando vê que nós estamos partindo para uma casa de oração e ouvindo o Evangelho. A oportunidade deles, a felicidade Porque qual o trabalho deles? O mesmo trabalho dos pais, né? Dirigir o homem para Deus. Auxiliá-lo onde ele tem dificuldade, né? Onde a percepção dele é falha. Então, quando alguma coisa estiver martelando na cabecinha de vocês, se for para o bem, ouçam, né? Se não for coisa boa, é interferência que não deveria estar ali. Mas também não maldiga a eles. Antes, orem. A partir do momento que a gente ora por aquele que nos persegue, eles ficam incomodados, né? Por quê? Porque a sua consciência vai lhe chamar. É um processo lento, né? Não é da noite por dia. Mas durante as suas orações, sempre que orarem, peçam a Deus, Senhor, me ajude a perdoar aqueles a quem me perseguem, a compreender aqueles que me odeiam, aqueles que têm sentimento ruim por mim. Né? Peçam ajuda a Deus. Se for sincero, receberá no mesmo instante.
E aquele ser que nós dizíamos inimigos, um dia passará a ser o amigo. Passará a ser companheiro. E na medida em que nós passamos a sofrer, eles passam a participar da nossa melhora. Aquele outro que está nos perseguindo, que às vezes nem percebemos, ele será um amigo em favor. E aí ele compreenderá que aquele outro também está doente e que precisa de auxílio. E auxiliará nós dois. E assim a grande família de Deus, né, vai crescendo para retornar ao Pai. Nós precisamos voltar de onde nós saímos, né? Precisamos voltar ao seio do Pai. E maravilhoso é Jesus, que nos traz o Pai de amor, né? Passamos parte de nossa vida acreditando que Deus era guerreiro, né? Que Deus era vingativo. E Jesus amavelmente nos trouxe um Pai doce, um Pai que perdoa, que ama, que ensina, que nos dá oportunidade, que jamais nos deixou. Você pode entrar na treva que você quiser, jamais Ele lhe deixará. Você não escuta porque está em treva, mas Ele todo santo dia procura você. Todo santo dia, até o momento em que o seu coração se desliga daquele mal que tanto perseguiu sua própria mente, né? Porque virou uma fixação, você não consegue sair disso. Mas o seu coração, de alguma forma, alguma lembrança de amor, de família, de amigo, às vezes um pensamento que nós temos de pessoas que nós conhecemos, muitas vezes eles estão na treva. E esse pensamento que você emitiu, você lembrou dele por alguma forma, alguma coisa boa que vocês viveram. Você não sabe em que estado ele está, onde ele está. Mas por lembrar dele, essa vibração sua chega até esse irmão. E esse irmão ali começa a trabalhar em si. E ali ele consegue perceber, né, o amor de Deus próximo dele. E aí vem vindo o arrependimento, né? E ele é conseguido tirar esse irmão das trevas e trazê-lo para a luz, para ensiná-lo novamente o que ele esqueceu. Todos nós, sem exceção aqui, passamos por isso. Passamos por isso. Nós temos um trabalho na quinta-feira que se chama trabalho de desobsessão. E nós atendemos a esses espíritos que estão em trevas. Um dia, quando vocês quiserem estudarem, quiserem participar, vocês vão perceber o que eu estou dizendo hoje. O mundo em que eles viveram. E eles saíram dali por amor de alguém. Porque alguém se lembrou dele. Então é importante cultivar em nós os bons sentimentos. Mesmo que alguém atrapalhe, que alguém persiga, orem. Peçam aos seus mentores orientação. Nós não estamos só. Ninguém está só. Nós temos os mentores, nós temos a Jesus, nós temos os que nos perseguem, porque sem eles a gente também nem aprende, né? Pode entrar, por favor. Então esse é o trabalho, né? Esse é o objetivo divino, unir os homens, trazer os homens para a grande família, de que fomos desgarrados, né? Se nós um dia quisermos seguir o caminho do mal, hoje a gente já não quer mais, né? Hoje a gente vai trabalhar no bem. E é isso que ele espera. E ele está atento a todo o que tem vontade. Ele acrescenta. E aí eu lembrei de uma história enquanto estudava. Lembrei nada, né? Eles me trouxeram a lembrança. Da Palestina. Sempre me vem lembrança da Palestina. Jesus já havia desencarnado. E os apóstolos estavam muito preocupados como ia dar assistência aos necessitados, porque eram muitos. E como eles haviam ouvido Jesus, né, e seguido Jesus, e muitos do que não ouviram e do que não ouviram, eles vinham em busca deste ser, porque eles eram atraídos pelo magnetismo de Jesus, pela força de amor que Jesus tinha. Eles eram sofredores, então Jesus atraía. E Jesus já havia desencarnado e os apóstolos começaram a se preocupar
o que fazer, aonde ia atender essa gente. Então foi decidido, Maria e os apóstolos, né, que a casa dela, ela cederia a casa para o atendimento dos necessitados. E esta casa ficava na estrada de Jope, era a passagem, né, não consigo falar a palavra. Ai, como que fala o negócio do mar lá? Porto, para o porto, era a passagem para o porto. Então tinha muita movimentação. E esta casa veio se chamar a Casa do Caminho. E um certo dia, bateu na porta de Pedro, né, gente, porque Pedro que dirigia, Pedro e Tiago. Bateu na porta dele um daqueles que ele perseguia, que perseguia os apóstolos, que perseguia o povo de Jesus. E aí o Pedro disse, eu não vou atendê-lo. Não vou mesmo. Entrou e deixou lá fora. Só que quando ele se virou, ele viu uma sombra passando por trás, né? Por trás, na porta de trás. E aí ele vai ver quem é. Quando ele abre a porta, que sai no quintal, ele vê Jesus. Aí ele disse, mestre, você aqui? Ele disse, é Pedro, eu vim socorrer aquele que você não quis atender. Pedro chora, pede perdão a Jesus, e daquele dia em diante, Pedro jamais deixou de atender quem quer que seja. Quando alguém bater em suas portas, não deixe de atender. Às vezes, é apenas uma palavra, ou é apenas um ouvir. Escutem. E depois, vejam o que é necessário que faça. E por que é importante a gente buscar os ensinamentos? Porque dentro dessas pequenas histórias, a gente traz para as nossas vidas. Porque acontece a mesma coisa conosco, né? Quantas vezes alguém não vem em busca do nosso auxílio e nós não damos as costas? Mas Deus não faz isso conosco. Jesus não faz essas coisas conosco. Então a gente precisa o quê? Aprender os seus exemplos. Essa é a ideia. Né? Jesus nada devia. Jesus nada devia. Quem devemos somos nós. Então ele veio para cá para quê? Para nos dar o exemplo. Para que a gente entendesse que é possível. Por que ele fala que a gente pode fazer muito mais do que ele? Pode. O que ele fez é pequena parte. Né? E o que ele fez? Ele deu amor. Todos aqueles milagres, todas aquelas coisas, são coisas naturais em nossas vidas. Porque nós não somos desse planeta, né? Nós somos espíritos eternos. E essa é a nossa vida. E aqui eu posso praticar no bem todas aquelas coisas. Para isso eu preciso compreender. Eu preciso aprender a amar. Quanto mais vontade, né? Quanto mais mudança eu fizer ao meu espírito, mais eu alcanço. Não vou acordar amanhã fazendo milagres como Jesus, né? Não. Por quê? Porque sou cheia de imperfeições. Mas posso fazer pequenas coisas, né? Posso fazer pequenos trabalhos. E na medida que eu for crescendo, Deus me acrescenta. Então, se alguém bater em sua porta, não se esqueça, pode ser quem for. Pode ser alguém que já lhe fez mal. Aquilo, às vezes, é uma maneira de pedir perdão. Porque o seu espírito não está em condição de pedir perdão. Mas o bater na porta, a necessidade do outro, é uma maneira de pedir perdão. E também de despertar o perdão em nós. Então, o grande caminho do amor é o perdão. Sem fazer esse trabalho, a gente não consegue caminhar. A gente se engana. A gente pensa que caminhou, né? Mas não caminhou. Precisamos ser livres para encontrar a Deus. Por isso tantos ensinamentos de Jesus, por isso tantas parábolas, né? Para que chegasse a nossa compreensão. Tudo no mundo divino é simples. A dificuldade está em nós, porque criamos sentimentos que Deus não nos ensinou. Né? A partir do momento que nós fomos nos desfazendo dele, o amor, a caridade, a benevolência se amplia em nós. Porque o sentimento de benevolência, né? De carinho, de amor, tudo isso são meios de evoluir
a nossa condição de amor. Então comece a trabalhar o perdão. Comecem a orar por aqueles que nos causaram mal, né? Não se importe. Vocês não precisam ficar em sintonia com eles, não pode. Não é para ficar em sintonia. É para fazer a oração e entregar a Deus. E pedir a Deus uma forma de você perdoar, né? De você aprender esse perdão. Né? Não fica pensando naquele que você fez mal de forma alguma. Ele vai ficar colado em você para a vida eterna. Não é isso, né? É amor, né? É o perdão. Me perdoe. Eu também errei. Mesmo que o outro, se você se recorde, tenha culpa. Na sua concepção ele tem culpa. Mas a gente não sabe até quem tem culpa, né? Então, a gente pede a Deus como fazer. Me ajude, né? Eu quero fazer esse trabalho. Porque não é só para ele, é para mim também. Eu vou me libertar, né? Eu preciso me libertar. E sem amor não dá para fazer isso. Eu quero agradecer a todos, né? Obrigado por estarem aqui. E pedir a Jesus que nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigada, pessoal. Nessa oportunidade, vamos fazer a nossa parte, o possível, né? Vamos, uma oração, um ouvido, um olhar afetuoso já é um grande passo. Vamos agradecer por mais essa oportunidade e pedir ao Pai que nos fortaleça durante essa próxima semana e que possamos estar aqui na semana que vem ouvindo mais a próxima palestra do Evangelho. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. E assim, queridos companheiros, mais uma noite de aprendizado, capítulo bonito. Amai os vossos inimigos, fazei bem ao que vos odeiam e orai pelo que vos persegue e calunia. Se Jesus nos ensinou isso, é porque nós temos condições, como diz a companheira, estudar, trabalhar, fazer a caridade. Nosso governo abertura, a peça das fraternidades, maravilhosa, mensageiros do bem, amigos espirituais, benfeitores amigos, todo esse mundo invisível que nos ajuda, nos ampara, nos intui e com certeza iremos caminhar para a evolução e para o bem. Momento que todos podemos participar do encerramento, na parte das vibrações, vibrar por esses planetas, esse mundo maravilhoso, esse universo, criado pelo Pai, por Deus, que é a palavra máxima que conseguimos falar dessa criatura, desse Criador tão maravilhoso. Ao nosso planeta Terra, sofrido, provas e expiações, acreditar no bem, ao nosso querido Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, nossa cidade de São Paulo, nossos lares, ao IECIM que nos recebe de braços abertos, aos benfeitores desta casa, ao nosso amigo Laerson, seu trabalho de mediunidade, sempre vigilante. Chega no final do ano, os filhos de Jesus, os que moram nas ruas, embaixo dos viadutos, nas periferias, algum amigo, parente, passando por momentos de dor em leito de hospitais, espíritos que vêm com missões definidas, crianças órfãos, orfanatos, creches, as penitenciárias. A irmã falou, tão difícil amar um inimigo, imagina um criminoso, irmão em evolução ainda, coitado, ignorante, difícil. Pedir a Jesus que nos proteja de volta aos nossos lares, que a água seja magnetizada e que nela seja depositado o medicamento que viemos buscar aqui nesta noite. E quando adentrarmos a câmara de passe, pedir aos amigos espirituais, abrindo nosso coração, nossa mente,
que possamos receber tudo aquilo que mais necessitamos. Que a bondade do Pai nos permitir que na próxima semana possamos estar mais uma vez reunidos em seu nome, nos protegendo de volta aos nossos lares e pedindo licença para terminarmos, mantendo esse mesmo padrão. Vamos orientar ao passe, orando em pensamento aquela prece que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes, Pai, cairmos em tentação. E livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teu o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus.